ciência mental da Seichonoye. Para diferenciar entre a ciência mental tradicional e a ciência mental da Seichonoye. Ciência tradicional seria os livros de autoajuda. Se não entender essa verdade, não adianta estudar o livro Comande Sua Vida com o Poder da Mente. Vai estudar o Comande Sua Vida com o Poder da Sua Mente. E aí não vai dar certo. A ciência mental tradicional desconsidera totalmente essa questão de Deus, ou dá uma disfarçada de lei de Deus, alguma coisa, mas basicamente considera que tem duas criações, a mental que precede a física, e um outro erro grave é desconsiderar todo o currículo da vida, todo o teu passado, tudo aquilo que você fez, pensou, sentiu, e é muito fácil se desconsiderar todo o passado, como se dissesse, faz assim daqui para frente e dá tudo certo. Se fosse tão simples, seria uma maravilha. O grande empecilho é o nosso passado, que são as nódoas da ilusão. Basicamente, o objetivo é criar riquezas para satisfação pessoal, utilizando a lei da atração principalmente, ou as leis mentais, mas basicamente a lei da atração. Só que ignora que para atrair, né, ou seja, para você receber alguma coisa, ela tem que ser precedida do darás, porque a lei é darás e receberás. Se você der, você cria a condição para receber, ou seja, como darás e receber é uma lei que não diz o que você tem que dar, nem o que você vai receber, você vai ter que usar a lei da atração para dizer o que quer receber. Eu quero atrair isso, ou seja, eu quero receber isso. É só para isso que serve a lei da atração. Se não tiver o crédito, se você não tiver dinheiro para comprar, você não vai receber. É bem simples. Tem muito mistério. Darás e receberás. Se você acumulou karmas positivos, você vai poder receber. Se não, não. A ciência mental tradicional, basicamente, se baseia em querer copiar e implantar padrões de pensamentos, comportamentos, atitudes mentais de pessoas bem-sucedidas. Então, pega um cidadão bem-sucedido e fala, esse cara pensa assim ou faz assim, quer copiar. Isso daria certo se você não tivesse o teu passado, né? Por isso que é muito fácil desconsiderar o currículo da vida e fala, faz assim, copia isso que o fulano fez que deu certo. Só que o fulano tinha um currículo de vida totalmente diferente do meu. Aquela receita dá certo só para ele, não vai dar para mim. Por isso que querer ensinar a fórmula de riqueza genérica é mentira. Muita gente vende essa ideia, cobra até uma fortuna vendendo essa ideia de que vou ensinar uma fórmula de prosperar. Só que a forma de prosperar é individual, não tem uma forma genérica. Aliás, existe uma genérica que é o conhecereis a verdade, e verdade vos libertarás. Né? Essa é a única genérica. Resto é conversa fiada, é mentira. Querer copiar o modo de uma outra pessoa pensar ou agir e querer incorporar na sua vida, isso não vai dar certo. A não ser por uma coincidência muito grande, o histórico da vida de vocês sejam iguais. Aí sim, mas isso não acontece. Então, a probabilidade disso acontecer é zero.
Basicamente, o objetivo é vender livro, palestras, curso de ajuda com título chamativo, mente rica, mente milionária, segredo, ensina as técnicas de mentalização, meditação, chama de mindfulness. Essas coisas, em algumas coisas, ajudam, né? Mas não vai resolver problema de ninguém. E aí cria aqueles títulos, aprenda a mentalizar corretamente. Eu juro que eu queria entender o que é mentalizar corretamente. Mentalização correta para prosperar. E o pior é que, ultimamente, a Seitianoye vem usando esse tipo de coisa descaradamente. É uma vergonha. E é uma tristeza, porque não tem nada a ver com ciência mental da Seitianoye, com que esses livros de autoajuda ensinam. Basicamente, é mente, utilizar a mente precede a criação física, então, face a criação mental, que acontece a criação física. Essa é a teoria. Isso, metade é verdade, mas se quiser só basear nisso, vai dar tudo errado. A ciência mental da Seitianoye é o que considera a relação entre céu e terra, então, ou seja, entre Deus e homem. Segundo o Dr. Masaru Taniguchi, é como se nós vivêssemos em dois mundos. Aquilo que ele chama de mundo da primeira criação, ou mundo do Dição, que é o que está escrito no Gênesis 1, onde Deus criou todas as coisas usando a palavra, usando o verbo. Por fim, criou o homem à sua imagem e semelhança, ou seja, criou o homem Deus, o vida espírito do homem. E o mundo da segunda criação é o mundo narrado no Gênesis 2, onde o Senhor Deus cria o homem do pó da terra. É a parte física, criou o homem físico, o homem carnal. Criou o homem do pó da terra, que foi expulso do jardim do Éden. Na verdade, não foi expulso. Perdeu a liberdade, porque quando o homem conscientizou que ele era um ser material, ele não é um ser livre. Isso quer dizer ser expulso. Não expulso fisicamente. Expulso no sentido de perder a liberdade. O homem perdeu a liberdade quando teve a ilusão inicial. Por isso que na sutra, tá, lá no final, está assim, não tendo a ilusão inicial, na primeira ilusão, não terá a ilusão seguinte, não tendo ilusão nenhuma, não tem nenhum karma, pecado, nada a pagar, nada a resgatar. Vai estar livre. A mente é um canal de ligação entre o céu e a terra. Esse é o ensinamento da Seitianoye. A mente é o canal de ligação, então a mente é o instrumento que traz as criações de Deus, busca as ideias de Deus, a ideia é a origem, faz manifestar no mundo terreno. Essa é a correta relação entre céu e terra. Céu não é lugar que a pessoa vai depois que morre e só entra se tiver tido bom comportamento aqui na terra, né? Essa é a crendice. Se fosse assim, a Terra seria um cursinho, né? Um vestibular. Ciência mental tradicional, então, a mente é um meio para criar riqueza aqui na Terra, riquezas materiais, acumular riquezas para satisfação pessoal, mas se fosse um mundo governado pela mente, seria um mundo caótico, desgovernado, né? Imagina 8 bilhões de seres humanos, cada um pensando do jeito que bem entende, cada um querendo o melhor para si. Seria um mundo caótico, desgovernado, seria um mundo governado por força cega, como diziam alguns filósofos, mundo governado por força cega, exatamente isso. Mundo governado pela mente coletiva.
pela mente das pessoas, cada um pensando aquilo que bem entende. Resultado terreno aqui seria um caos total. Ciência mental da Seichonoye ensina que a mente deve fazer a sua vontade, aquilo que Jesus Cristo ensinou. Que o mundo tem uma finalidade, tem um objetivo. Este mundo é o mundo onde você expressa Deus, ou seja, expressa as criações de Deus, ou seja, aquilo que o Dr. Masaru Taniguchi chamou de Disso. Disso é tudo aquilo que foi criado por Deus, que está no Gênesis 1. Criou as plantas, os animais, os peixes, aves, criou por fim o homem. E o mundo tem uma finalidade, que é o mundo onde um manifesta o amor ao outro, ou seja, aquilo que Jesus Cristo ensinou. Deve amar o próximo como a si mesmo. É o mundo onde um vivifica o outro. Assim, o mundo tem um propósito e a vida tem uma finalidade. Na ciência mental tradicional, essas coisas são totalmente desconsideradas. O mundo não tem nenhum propósito e a vida também não tem nenhum propósito, a não ser satisfazer tua vontade, teu ego, tuas conquistas materiais e assim por diante. Cada um por si e Deus para todo mundo. Mas eu quero tudo para mim. Esse é o mundo da ciência mental tradicional. O mundo da ciência mental da Seichono é um mundo onde tem um propósito, que é expressar Deus, as criações de Deus nesse mundo, e o mundo faz isso através da ajuda mútua. A vida tem uma finalidade, se a vida tem uma finalidade, eu tenho uma finalidade, um objetivo, um propósito de vida. E é a única forma de você se sentir suficientemente motivado para fazer coisas boas nesse mundo. O mundo tem um propósito, a vida tem uma finalidade. E este mundo é o mundo da projeção da mente. Mas é projeção da mente, mas não é para projetar riquezas no sentido de querer manifestar para si, mas é a riqueza de Deus para ser útil às pessoas. Este mundo é o mundo onde expressa as ideias de Deus. Expressa Deus. Expressar Deus é expressar o amor, a vida, a sabedoria e a harmonia, a alegria e a provisão. A mente nada mais é um meio para sintonizar a mente de Deus, buscar a fonte da riqueza e projetar neste mundo. O progresso é a gradual manifestação das ideias de Deus nesse mundo. Progresso científico, progresso da medicina, progresso de qualquer setor da vida humana, todo progresso nada mais é que uma gradual manifestação das ideias de Deus nesse mundo. É como um filme que está pronto e vai se manifestando gradualmente. Tem uma hora certa para as coisas serem mostradas. Progresso científico muito adiantado vai dar problema. Basta ver que o Steve Jobs deixou metade da população brasileira do mundo fora, né? Tudo digital e a exclusão digital está aí. As pessoas ficaram fora. Isso porque foi um progresso bem pequeno. Imagina se ele tivesse vivido mais 10 anos. Estaria uns 6 bilhões de seres humanos excluídos. Progresso é a gradual manifestação das ideias de Deus. Então, o teu progresso pessoal, o que é?
é também uma gradual manifestação das ideias de Deus. Portanto, você tem que buscar a ideia aqui. No mundo da primeira criação, é como se tivesse um banco de ideias. Você sintonizando com o banco de ideias, você vai ter a ideia, mas a segunda parte, que é transformar a ideia em forma, é sua, né? Ideia é um primeiro passo. 1% de inspiração e 99% de transpiração. Este é o mundo da vivificação mútua. Ou seja, se eu vivificar, vou ser vivificado, que é o darás e receberás. Né? Se eu produzir, criar, dar muita alegria, vou receber muita alegria. Se eu der muita felicidade, vou receber muita felicidade. Ou seja, coisas que vão me deixar feliz, coisas que vão deixar alegres. Ciência mental da Seichonoye, então, é buscar a riqueza na fonte e projetar neste mundo. Por isso que Jesus Cristo disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão dadas por acréscimo. Então, na Seichonoye é buscar as ideias de Deus no mundo da primeira criação, mundo da primeira criação, quer dizer, mundo do Dissol, céu, reino de Deus, paraíso, jardim do Éden, sei lá, tem vários nomes. Não fica encucando querendo saber diferença, né? Que tem gente que é muito teórico e, no meu conceito, muito burro, né? Fica querendo saber diferença dessas coisinhas. Ah, céu é isso, Deus é isso. Alma é isso, espírito é isso. Não sei para que quer saber essas diferenças, não leva a nada. Né? Na ciência mental da Seichonoye, parte do princípio que todas as coisas já foram criadas por Deus e que isto era tudo era bom, tudo era perfeito. Todas as criações de Deus, o Dr. Masaru Taniguchi chamou de Disso. Disso é o arquétipo, seria o modelo padrão de todas as coisas, ou a ideia, a origem de tudo. Deus não criou 8 bilhões de seres humanos, né? Criou o homem, nem criou a mulher, né? Aliás, não criou nem homem nem mulher, criou o ser humano, homem, filho de Deus, que fisicamente se manifesta como sexo masculino e feminino. Isso vai multiplicando e hoje são 8 bilhões. Assim acontece com as plantas, assim acontece com os animais. É tudo parte de um princípio, de um arquétipo de ideia origem. Dentro desse arquétipo tem o processo todo de como as coisas vão acontecer no mundo terreno. O arquétipo é como uma semente. Semente, você cortando a semente, não vai ver nada. Não vai ter forma da planta, não vai ver o formato da flor, do fruto, tamanho da árvore. Isso é disso. A semente é exatamente o disso. Semente da árvore, semente de uma flor, você não vai ver nada. Só tem uma certeza: se plantar semente de arroz, vai nascer arroz. Se plantar semente de feijão, nasce semente de feijão. Essa é a única certeza. E ainda bem, né? Imagina se o mundo não tivesse essa certeza. Você planta semente de feijão, mas não tem certeza que vai nascer feijão. Seria um caos, né? Isso significa que tem um criador atrás de tudo, né? Tem gente que não acredita em Deus. Porque eu até concordo em não acreditar em Deus, porque Deus é uma personificação, né,
do Criador no formato do ser humano. O Criador seria essa inteligência que fez agrupar essas matérias todas e criar as coisas. Por trás de tudo isso tem uma inteligência. Essa inteligência, a inteligência do universo, mente do universo. Então, o Dr. Masaru Taniguchi é bastante livre nesse ponto, ele trata Deus como mente do universo, grande vida do universo, depende da circunstância, do momento, do texto, ele usa de um jeito. O Dissô é como um arquétipo, né, da semente da hipomeia. A semente da hipomeia, porque na casa da Glicine, onde ele começou a escrever o livro, tinha a planta da hipomeia no muro. A minha esperança é que eu encontrasse essa planta da hipomeia no jardim da casa dele. Não tinha, eu não conseguia achar. Tinha trazido. Imagina se eu tivesse trazido uma semente da hipomeia do casa do mestre e vendesse aqui, eu ia ganhar muito dinheiro. Porque tem gente que traz água lá aquela água lá que o, o o que precedeu Judas fez o batismo, né, do Rio Jordão lá. Um riachozinho de nada, né? O cara traz e diz que é água do Rio Jordão e vende. Eu podia trazer semente de palmeia e vender. Semente de palmeia, é que ele fala, quando uma vez pediram para explicar o que é disso, ele falou, disso é como uma semente de palmeia. Aí ele explicou, você corta a semente de palmeia, você não vai nenhuma palmeia, não vai ver flor de 2 centímetros, ou 20, ou 1 milímetro, se é azul, branco, amarelo, você não vai ver nada. A única certeza é que da semente da hipomeia sempre nasce a hipomeia, porque isso está no Gênesis 1, né? Que as plantas vão produzir a semente, cada qual seguindo a sua espécie, ou seja, do feijão sempre nasce o feijão, do arroz sempre arroz e assim por diante, porque existe uma lei. Se essa lei é uma coisa assim natural, é uma lei muito inteligente, né? Mas Deus como centro das suas atividades profissionais, então, é a aplicação da ciência mental da Seiichi A melhor definição é a que eu encontrei no livro do Joel Goldsmith, Setas no Caminho do Infinito. E ele fala exatamente isso, Deus como centro das suas atividades profissionais. Tudo que você estiver vendendo, seja matéria-prima, roupa, máquina, teve origem na mente de Deus. Deus é o criador, planejador de tudo. Jamais criou produto ou serviço para ficar encalhado numa loja. Então, você só fracassa num negócio se você fabricar alguma coisa que não é da vontade dele. Se você fabricar qualquer coisa que seja da vontade dele, significa que vai ter um comprador. Portanto, o teu produto não vai ficar parado na loja. Isso porque na natureza Deus não criou o lixo. O lixo é coisa que não tem serventia, não tem utilidade. Você não vai produzir alguma coisa que não tenha serventia. Sempre vai produzir alguma coisa que tenha utilidade que outras pessoas necessitam. Você não vai produzir lixo, porque Deus não criou lixo. Se você buscar a ideia de Deus. Mas como quer usar sua cabeça e aí cria coisa que não tem utilidade,
e fracassas no negócio por causa disso. A forma de buscar as ideias é através da meditação Shinsokan. Meditação Shinsokan é entrar em sintonia com a mente de Deus. Por isso que é comande sua vida com o poder da mente. Mente quer dizer mente de Deus. Não é comande sua vida com o poder da sua mente. É inacreditável como as pessoas botam sua aqui, sua mente. Não tem isso no livro, nenhum lugar. Aliás, a primeira coisa que está no prefácio do livro, ele diz isso. As pessoas não lêem prefácio. É interessante. Ler o livro todo pensando, agora eu vou aprender como andar minha vida com minha mente. E depois fica frustrado, depois fica fazendo pergunta, milhões de perguntas. Fiz isso, não deu certo, fiz aquilo, não deu certo. Claro que não deu certo. Leu errado. A verdadeira concepção dos negócios, segundo Joel Goldsmith, é: não importa a atividade, o objetivo do mundo dos negócios deve ser o de atender a necessidade dos clientes. A concepção do negócio, quer dizer, o mundo profissional, né? Você vive para isso. Não importa qual a tua atividade, seja em casa ou dentro de uma empresa. É a mesma coisa. Não importa a atividade, o objetivo, a finalidade da nossa vida é vivificar um ao outro. Ou seja, de atender a necessidade dos outros. Então, essa é a concepção que você tem que ter, sempre tem que ter. Produzir produto de acordo com a vontade de Deus. Progresso é a gradual manifestação das ideias de Deus neste mundo. Sempre, se você fizer isso, sempre vai ter muitas pessoas que necessitam de teus produtos ou serviços. Porque o mundo não é um mundo caótico, desgovernado. Ela é um filme que está sendo projetado. Se você seguir o roteiro do filme, sempre vai ter gente que precisa de você. Se você nasceu com uma determinada habilidade neste mundo, é porque existem pessoas que necessitam da tua habilidade nesse mundo. Então, se eu preciso de alguma coisa, existe uma pessoa que sabe produzir aquilo que eu necessito, ou tem conhecimento daquilo que eu preciso. Esse mundo é um mundo que funciona, é organizado, porque imagina se eu preciso de alguma coisa e a pessoa que saberia produzir ainda não nasceu, seria problema. Ou se aquela pessoa nascer 100 anos antes, né, ia conseguir criar uma coisa que neste momento, neste mundo, não tem utilidade. Isso não acontece nesse mundo. Toda vez que alguém precisa de alguma coisa, existe uma pessoa ou alguém que já fez isso ou sabe fazer. Então, é um mundo da vivificação mútua. Sempre existirão muitas pessoas que necessitam desses produtos e serviços. Se você estiver dentro do fluxo natural da vida, né? Suprir a necessidade dos clientes, quer dizer, vivificação mútua, né? Você se vivificar, ou seja, você der, você vai receber. A única coisa que tem que cuidar é aqui, ó. O receberás não define o que você vai receber. Então, você tem que dizer o que eu quero receber. Tem muita gente que diz, eu na Seitianoye, eu ajudo as pessoas, acumulo karma negativa e não recebo nada. Aí eu falo, por acaso um dia você pediu o que você quer receber? A pessoa nunca pediu. Depois fica reclamando que não recebe.
Tem gente muito tapada nesse mundo, sério mesmo. Às vezes eu fico boquiaberto, né? Não recebo. Ah, você pediu? Então pede. Quero isso. Se você tem crédito para receber, não precisa nem falar, né? Não precisa nem pensar. Deus sabe antes que você pede, né? Quando unimos nossa mente com a mente de Deus, unimos com todos os seres e ideias, ou seja, com o inconsciente coletivo, ou seja, eu consigo saber tudo o que acontece nesse mundo. Então, aqui está o subconsciente, as mentes se comunicam, e uma parte aqui as mentes se cruzam, então você pode usar isso. Pode usar isso positivamente ou negativamente, né? Infelizmente, é muito mais utilizado negativamente do que positivamente, mas seria a função do marketing, por exemplo, seria aqui, né? Você vender a ideia. De tanto ver a propaganda de bebe Coca-Cola, que as crianças pedem Coca-Cola de manhã. Essa é a influência. Então, é por meio de propaganda. É uma arma, funciona para os dois lados, lado positivo e negativo. É muito mais utilizado negativamente, poderia utilizar positivamente. É uma pena que é só utilizado no sentido de querer levar vantagem, tirar proveito das pessoas. Dizem que o povão aqui é massa de manobra. Exatamente isso que se faz hoje em dia. Quando unimos nossa mente com a mente de Deus, unimos com todos os seres e ideias, inclusive com a mente de Deus, a mente do universo. Joel Goldsmith diz que é como se algo nos dissesse faça isto, faça aquilo. E exatamente isso, é exatamente essa frase. Alguma coisa diz para você, faz isso, faz assim, ou deixa de fazer. Se você não tem nenhuma explicação, às vezes os meus filhos lá na empresa pedem explicação. Eu falei, eu não sei, mas eu sei que é assim. Por que é, não sei. Eu sei que é assim. Explicar, não sei. Mas é assim que tem que ser feito. É como se algo nos dissesse, faça isso, faça aquilo. Naturalmente, vamos... Aqui é exemplo prático do Joel Goldsmith, né? Se você fizer isso, naturalmente você vai mudar a vitrine da loja, vai limpar e deixar o lugar agradável para atrair e servir, né? Você vai fazer isso naturalmente, não de uma forma forçada nem como obrigação. No seu trabalho, no seu dia a dia, em casa, no lar, em qualquer lugar, você vai fazer as coisas de forma natural, antecipando aquela necessidade. A melhor salvação é aquela que você não sabe que foi salvo, né? Porque depois que cai numa confusão, estar no meio de um tiroteio e ser salvo não tem nenhum mérito nenhum, né? O mérito é você nunca ser envolvido no meio de um tiroteio. Portanto, a melhor salvação é aquela que você não sabe que foi salvo. Deus é a infinita provisão. Muitas pessoas lêem esse termo infinita provisão e não sabem o que é infinita provisão, né? Fazem aquelas recitações, Reino de Deus de infinita provisão, Reino de Deus de infinita provisão, e nem sabem o que é infinita provisão. Infinita provisão é isso. Uma pergunta filosófica. Por que da semente dos trigos sempre nasce trigo?
Porque Deus criou um arquétipo onde foi estabelecido que do trigo sempre nasce trigo. Isso está no Gênesis 1. Gênesis 1. Criou a planta que dê semente segundo a sua espécie. Então, sempre vai acontecer isso. Isso acontece no reino animal e no reino vegetal. Do porco sempre nasce porco, da vaca sempre nasce a vaca, o boi, né? E não vai acontecer do ser humano gerar um porco ou do ventre de uma vaca nascer ser humano. Criou a planta que dê semente segundo a sua espécie. Deus criou o arquétipo de todas as coisas. Criou o de som, que é como a semente na forma de ideia. E o homem dotado com a mente para manifestar livremente a forma, tamanho e a quantidade usando a semente. Aqui na semente da forma da ideia, no de som, não existe especificação de tamanho, quantidade, formato. Portanto, o homem tem a liberdade de criar a forma, criar o tamanho, criar a quantidade usando a semente. Na mesma semente de trigo, você consegue fazer o trigo tamanho de, sei lá, não sei, trigo deve ter, sei lá, 10 gramas, mas você pode fazer um trigo que tenha 200 gramas. E de cada pé de trigo, supondo que hoje é 100, você pode fazer 1.000 grãos de trigo num pezinho. Isso é o de sol. O de sol permite fazer isso, só que a parte fenomênica é você, mas você tem liberdade de criar a forma, o tamanho, a quantidade. Portanto, você tem a riqueza infinita na mão, você tem a provisão infinita nas tuas mãos. Existe a fonte da riqueza, ou a provisão infinita, que é o de Sol, que é o arquétipo de todas as coisas. De Sol é a forma originária e imaterial, o arquétipo, a semente, a origem, forma sem forma, que está alojado dentro de cada ser humano e todos os seres viventes. É a ideia, a origem. Portanto, você imagina uma planta e, de repente, nasce uma planta não muito saudável no aspecto que você vai ver. Mas o aspecto não saudável da planta que você está vendo não está na semente. É a forma como foi feito, tratada aqui, que fez a planta parecer daquele jeito. Se você pegar a mesma semente e replantar, ela vai nascer perfeita. Mesma coisa acontece com o ser humano. Eu tenho o arquétipo original, o de sou dentro de mim, e se eu mentalizar firmemente esse arquétipo original, o projeto origem do ser humano, não importa qual parte do corpo meu, ela vai voltar à forma original, porque você tem a liberdade de fazer isso. Aquilo que Deus criou é imortal, inalterável. Por exemplo, a semente de abóbora tem no seu âmago o arquétipo original de Sol na forma de imagem que se desenvolverá nesse mundo. É a única coisa que tem. Existe um roteiro. Da semente de abóbora sempre vai nascer abóbora, vai crescer o ramo desse jeito, e assim a flor vai ser assado. Isso está escrito. Mas Deus não especificou que da semente da abóbora sempre nasce a abóbora, que produz 2 abóboras de 2 quilos. Então você tem a liberdade. Ele podia ter feito isso. Se ele tivesse feito isso, bastava você jogar a semente e sempre ia nascer a abóbora e sempre iria produzir 2 abóboras de 2 quilos. Você não tinha que fazer nada, porque essa seria a lei.
Se Deus tivesse criado o mundo desse jeito, você estaria reclamando. Que mundo chato, nada acontece de errado, tudo dá certo. Que lugar, que inferno que eu estou vivendo, estaria reclamando. Que vive no paraíso e não sabe. Se vivesse no céu, seria isso. Ia plantar abóbora, sempre ia nascer abóbora, que ia produzir 2 abóboras e 2 quilos, céu. Uma vez que você compreender isso, você não iria querer viver no céu, ia preferir viver aqui no inferno na Terra. A ciência mental da Seichono é a ciência mental para prosperar sem limites. Por isso que acomode sua vida com o poder da mente. Para isso, basta sintonizar com a fonte da riqueza e fazer manifestar como riqueza material neste mundo usando as 3 forças: a força física, a força mental e a força da vida. São 3 forças. Nos genes, Deus criou o arquétipo de uma planta que vai sempre produzir aquela planta. Se você usar a ciência mental, você vai poder produzir 1, 2, 10, 1000 abóbora de 1, 2, 10 quilos, 50 ou 100 quilos. Isso vale para trigo, vale para soja, vale para o milho, vale para qualquer coisa. Você consegue fazer isso. O homem tem a liberdade de multiplicar, aumentar e fazer as criações. As pessoas fazem previsões pessimistas de que vai faltar alimento, que vai faltar isso, que não vai ter terra para cultivar. Se entendesse essa lógica, não ia falar isso. De 1 hectare que produz, sei lá, 1000 coisas, 1000 abóboras, você vai poder produzir 1 milhão de abóboras no mesmo hectare. Isso não está tão longe de acontecer, não. O mundo não é tão caótico, tão desgovernado como parece. Os pessimistas dizem que o mundo vai acabar, que isso, aquilo. Só acaba se Deus quiser que acabe. Impossível? Não, não é impossível, isso é possível de acontecer. Mas aquilo que Deus criou é eterno, indestrutível e imortal. Por isso que Buda disse, né, mesmo que o rei aqui na Terra, tudo seja envolto em chamas, o Buda é verdadeiro, o Buda é eterno, vai estar lá, sempre iluminado. Aquilo que Deus criou e que viu era perfeito vai continuar existindo. Por que não prosperamos infinitamente, então? Por causa das nódoas da ilusão, que são sujeiras que impedem a manifestação da prosperidade infinita. São sujeiras. Né? As nódoas da ilusão são coisas negativas semeadas, né? Ou seja, acumuladas no passado. As nódoas da ilusão têm nome, né? Como pecado, como crença negativa. É tudo aquilo que você gravou no teu subconsciente. Subconsciente é um banco de dados enorme. Né? É exatamente o conceito do processamento em nuvem de hoje. Ela está fora do cérebro. Ela não está dentro do cérebro. Ela está fora do cérebro. Porque se tivesse no cérebro, seria impossível fazer regressão. Né? As pessoas fazem regressão e conseguem lembrar de coisas da vida anterior. Se tivesse no cérebro, com toda certeza já não seria recuperável. Né? É como um hard disk de um computador que você triturou. Seria impossível recuperar a informação. Bom, se bem que no filme o pessoal consegue fazer isso. No filme. Ainda a gente não tem essa tecnologia de pegar um hard disk que foi triturado e recompor. Isso é possível, porque não tá gravado dentro da massa encefálica cérebro. O cérebro é um dispositivo de I/O de um computador. Ela processa a entrada e saída das informações. Portanto,
Jamais vai acontecer de você perder uma informação ou aquilo que chama perder memória. Você perde o meio de fazer a conexão, mas não a informação. A informação ela está salva num banco de dados na nuvem. Seria essa analogia. As nódoas da ilusão são pensamentos, sentimentos que estão gravados, que não tem um comando delete, então você não consegue apagar. Vem a questão como eliminar essas nódoas da ilusão. Você apaga através da dor ou sofrimento, ou seja, quando manifesta a causa, quando manifesta, ela desintegra, desaparece. Mas isso seria através da dor, do sofrimento. Qual é o meio para não ter que pagar a dívida pela dor ou pelo sofrimento, não ter que passar por dores? Primeira coisa que tem que fazer é acumular, parar de acumular nódulos, ilusões negativas, ou karmas negativos, ou crenças negativas. Para isso, você tem que treinar, você tem que praticar, treinar, exercitar. Primeira coisa é parar de acumular. Significa você disciplinar, não ver notícias negativas, tem que saber filtrar, você tem que usar habilidades, desenvolver habilidade de não ser influenciado por tantas notícias negativas que circulam por aí. Você tem que dar um delete automático em certas informações. Isto não me serve. Tem que aprender a fazer isso. Para isso, você tem que treinar. Treinar, praticar, treinar, praticar. Existe uma forma que Seityo Noye trouxe, que é através da gratidão e reconciliação. A gratidão tem um papel muito mais relevante e importante do que as pessoas imaginam. A palavra muito obrigado do coração, né? Não muito obrigado formal, falado simplesmente, falar por falar. Mas aquele muito obrigado do fundo da alma não apaga a ilusão, não apaga o pecado, mas ele como se bloqueasse a manifestação dela. Basicamente deixa lá para sempre, paradão. Nunca, não vai manifestar. Você não apaga, ela está em algum lugar. Isso que é orar e vigiar. E a terceira forma é conhecer a verdade, estudar a verdade, né, que nós vamos fazer. Nós vamos fazer essas três coisas, que é a caminhada da prosperidade. Isso tem que ser no dia a dia, né, em pequenos momentos. Durante o dia, você passa por momentos que você fica com raiva, com um monte de sentimentos. Você tem que aprender imediatamente a perdoar, a reconciliar, a considerar de outra forma. Isso é um exercício diário, constante, de 24 horas. A todo momento você vai ver coisas desagradáveis, alguém vai falar alguma coisa, alguém vai fazer alguma coisa, ou você mesmo vai fazer alguma besteira, mas você tem que aprender a se perdoar, perdoar os outros, considerar. Esse é o exercício diário para você não acumular nada negativo na sua vida. Depois é estudar a verdade, que é através de leitura de livros, leitura de sutras e assim por diante. Ler sutra é fundamental, mas não é fazer leitura dinâmica, é ler. Ler meditando. Ler pelo menos 10, 15, 20 páginas do livro da Verdade da Vida diariamente. Isso tem que ser uma rotina diária. Se você fizer isso, você vai aos poucos, vai eliminando as nódoas da ilusão, vai acumulando karmas negativos e quando você se der conta, tua vida, teu mundo já mudou. Então é isso que vamos fazer. Por isso que é caminhada. Quanto quer caminhar, depende do esforço de cada um. Se você quiser terminar a caminhada rápida, tem que esforçar mais.
tem que dar passos mais rápido. Não quiser fazer no passo de tartaruga, também pode fazer. Eu não vou criar nenhuma regra de ter que fazer isso ou tem que fazer assado. Creio que já tem consciência suficiente do que tem que fazer. Se não quiser fazer, não faz. Se quiser, faz. Se quiser terminar rápido, tem que esforçar bastante. Se não quiser, também, paciência. Fica bem claro o que é a ciência mental da Seitonoi. Senão, vou começar a praticar ciência mental tradicional, vão querer aprender a fazer mentalização. Não é isso que vamos ensinar. Não é querer aprender a ser rico. Que vocês vão aprender na Seitonoi, a pessoa vai ser infinitamente rico. Infinitamente rico é aquela pessoa que, quando você precisar de alguma coisa, aquela coisa vai aparecer praticamente instantaneamente. Cumprida a finalidade, desaparece, ou seja, você não tem que preocupar em juntar, fazer estoque, né, nada. Pior coisa para quem não sabe acumular dinheiro é ter dinheiro, porque fica com medo de ser roubado. Então, é pior pesadelo, é melhor não ter. O melhor desse mundo é o dinheiro aparecer na hora que você precisa e na quantidade exata, para não ter que ter sobra. Assim, você não tem que pensar em investir, nem guardar, nem nada. Você precisa de 100 mil, aparece 100 mil, exato, sem um centavo a mais, sem um centavo a menos. Assim, você não tem que preocupar em guardar, nem investir, nem nada. Seria uma maravilha. Porque você quer 100 mil, vem 1 milhão, o que você vai fazer com 900 mil? É um problema sério. Viver com medo, viver pensando o que eu tenho que fazer com isso, é terrível. Melhor não ter esse tipo de preocupação. E é isso que a ciência mental da Seitonoi vai proporcionar, ser uma pessoa infinitamente rica. Tem que ficar muito bem claro, tá, essa diferença entre ciência mental tradicional e o que é o ciência mental da Seitonoi. Senão, vai perder o tempo estudando o livro Comande Sua Vida com o Poder da Mente. Estudar o livro com o conceito da ciência mental tradicional vai ser difícil, tá? Vai ter bloqueio de entender algumas coisas que está no livro Comande a Sua Vida com o Poder da Mente, porque você vai querer canalizar baseando no teu conhecimento das coisas que leu nos livros de autoajuda. Isso acaba prejudicando, né? Eu vejo muitas pessoas argumentando, mas tal, fulano fala assim, fulano... Esquece isso. Se você quiser aprender uma coisa nova, esquece aquilo que você sabe. Que se você for basear no que você sabe, não vai dar certo. Tem que vir com mente aberta, querendo assimilar coisas novas, sem se prender a coisa que você sabe. Senão você não aprende. Aquilo vai funcionar quase como um bloqueio, não vai deixar você assimilar. Então tem que estar aberto. E é isso que eu faço, né? Depois da Seitonoi, eu aprendi a estar com mente aberta. Por mais que alguém me diga uma burrice, eu ainda tento ver o lado positivo atrás disso. Hoje em dia, antigamente, eu já ficava bravo, já até xingava o cara. Hoje em dia, não. Vê como você muda. Você tenta ver alguma coisa a mais, né? Isso, no fundo, ajuda. Você conseguir entender a besteira do outro te ajuda a você evoluir, melhorar você. Mas para isso você tem que estar aberto, tem que estar receptivo. Não pode partir de um ponto de vista fixo. Isso que temos que fazer durante este ano. Estar aberto a abrir a nossa mente para receber a mente de Deus. Muito obrigado, muito obrigado.
Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite a Boa todos. noite, boa noite a todos. Boa noite a todos. Muito obrigada. Obrigada. Boa noite.